E aí, galera do Yaya Clips, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, tá bom? Ajuda muito. Pra deixar o chat com medo. Isso é assustador pra caralho. O que é assustador? Uma coisa que me deixa curioso do que você falou no início da conversa é Que isso, um padre? O cara parece um padre. as paradas das magias. Rituais de invocação? como Que isso, pô? O cara... Eita, porra. foi essas suas experiências com magias dentro do Ele é satanista? satanismo? É, Que isso é magia curioso. que você tentou e deu certo? Ah, tem... Eu não posso ensinar magia Não, não aqui, mas ensina. Não, Também, né, vamos mano? ensinar. É. Fala algo como... Até porque essa porra deve ser super complexo. Não eu ia fazer sem querer uma hora na minha vida. É. Não, tem as mais simples, é que nem fazer mágica, tá? Mágica e magia, né? No começo você aprende a fazer um truque simples, de repente você fica Eu sou um satanista, que isso, cara? Matar Né? mesmo, os outros levitam. Eu duvido. Não levito. Tá. No truque, no ilusionismo. truque, tá. No ilusionismo, entendi. fazendo uma analogia Tá bom, aqui. tá bom. Então, no começo você aprende um troço truque de besta. carta, uma Aham. coisa carta. Aí de repente você está fazendo alguém levitar. Né? Entendi. Então você Tipo, cresceu não dá ali, pra tu você ficar invisível. Não dá É, pra ficar invisível. mas tem alguma isso coisa sobrenatural, realmente, que você chegou a testemunhar? Ou algum ritual ou magia que promete algo que dizem que funciona, algo assim? Sim. Caralho, que medo, mano. Muitas vezes eu lançava feitiço contra líderes religiosos, né? Porque eu não ia com a cara deles. Não ia com a cara deles, eu considerava eles meus inimigos, né? Na minha cabeça, né? Eu já estava doutrinado ali. Então, acalhava. Pô, eu acredito nessas paradas aí, mano. Papo reto, acredito. Tipo assim, que as pessoas fazem maldade, assim. Da pessoa, de repente, eu lançava um feitiço, a pessoa ficava doente, muito doente mesmo, né? E a Bíblia diz que tem doenças que são causadas pelo diabo. É tipo um bagulho que eu não entendo. Tem gente que é religiosa, acredita em Deus e tal, e milagre e coisas assim, mas não acredita no mal, velho. Aí eu fico tipo, ué. Então Jesus, às vezes, ele expulsava um demônio de uma pessoa, né? E aquele demônio estava causando uma doença naquela pessoa. Só que nem toda doença é do diabo, obviamente. Né? Então, se fosse assim, né? Para que medicina? É. Você vai para a igreja, todo mundo e pronto, Tá resolveu curado. o problema, está curado, né? Então nem toda, e também nem sempre Deus cura. Né? Então, às vezes a pessoa tem uma doença, ela acha que é do diabo, pôs na cabeça dela que é do diabo e que ela tem que fazer, sei lá, uma libertação, uma quebra de vinho, quebra de maldição hereditária, aquela coisa toda. E não é uma doença natural e Deus não vai curar ela. Não vai, por mais fé que ela tenha, Deus não vai curar. Tem alguns caras na Bíblia mesmo que morreram de doença, né? Eliseu. Aquele cara... Eliseu, quem mais? Morreu da doença que ele tinha. Eliseu, ele recebeu a porção dobrada de Elias, que era o profeta, que era o cara, que era o top das galáxias, né? Que fez o sol parar. Né, pois é. Então... Caralho, tá manjando, hein? Sua Pô, eu não sei nada de Bíblia, velho. Nada. mãe contou muitas coisas. Pois é, então, você vê quanta coisa que tem. Eu né? espero Então, que tenha sido Elias mesmo, não tenha falado merda. Então, Eliseu morreu da doença que ele tinha. O próprio Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, olha, mistura um pouco de vinho na água aí, porque a água era muito alcalina, né? Por causa do teu estômago e das tuas múltiplas enfermidades. Eu fiz catequese Então, também, ele não sei era um nada. podre, ele tinha um monte de Porra! doença, né? Não foi curado. Um lenço de Paulo curava o enfermo, mas Paulo não pôde curar Timóteo, que ele considerava um filho, né? A Bíblia também fala de Trófimo, né? Paulo também fala, olha, deixei Trófimo doente lá em Mileto. Quer dizer, não curou Trófimo. Quer dizer, o cara já tem o nome de Trófimo. Imagina o bullying na escola. Né? E ainda continuou doente. Não adiantou Se fosse nada. atrófimo, o cara ia ser o magrinho da galera. De atrofia, desculpa. Tentei. Só vamos lá, Daniel. Só continua aí falando. Desculpa aí, Mas é. foi mal, cancela o Monark. Baixo assinado, tira o Monark. Doenças causava doença, podia, Ai, às vezes Monark. causava um acidente. Poderia ser uma coincidência. Mas não tem tá? nenhuma. Megalô, megalô. É exatamente esse é o ponto. Não Poderia tem nada ser- aqui assim que, tipo, Mas é que acontece realiza que magia e acontecia- você vê sobrenaturalidade instantânea na sua frente e olhos nus. Bom, olhos nus, eu vi a presença de um demônio se materializando na minha frente. E eu estava sóbrio. Deus. Né? Não. Duvido. Como é que é um demônio? Tava Pois doidão, é, mano. a ideia que nós temos de demônio, né,
chifre, escamas, né? Rabinho. Rabo. Fogo né? saindo pelas Exato, orifícios. Escama? Né? O diabo todo vermelhão, né? Saindo da sauna, assim. É. Que erótico. Pois é, né? Yeah. Então, mas não, né? É um ser Ai, que Jula. parece... que aparecia para mim, o Abraxas, que apareceu para mim algumas vezes, ele tinha um formato semelhante, tá? Semelhante. Não consigo descrever isso aí em poucas palavras. Você tem filho, você deve ter assistido Como Treinar o Seu Dragão. Aham. Sabe o Banguela? Aham. Então, mais ou menos parecido É um com o dragãozão. Banguela. Ah, se for Parecido com o Banguela, Banguela. Mas tinha um fofo, olhar assim, né? O olhar que pegava era um olhar muito profundo, era como se não tivesse olhos, era como se fosse um buraco. Ih, Né? Fosse um buraco que te hipnotizava aquilo ali. Né? E Porra, você tu não ficou sentia com uma. cagaço quando tu viu pela primeira vez, não? Não, eu fiquei orgulhoso, porque ele atendeu meu pedido. Né? Porque eu invoquei, eu Cara, fiz a tu invocação. chamou o cara, meu? Né? Eu fiz a que porra é invocação, essa, mano? né? E ele veio. Então, quer dizer, eu me senti muito orgulhoso. Dá muito pra tu fazer a prestigiado. invocação e ele não vir? Porque ele não tá afim? Poderia Pelo jeito. acontecer. Poderia Como que é uma acontecer. invocação de um demônio? Não precisa dar detalhe, mas tipo... É complexa. Monarca, Tem- ele vai falar aqui, ó. Eu fiz assim, ó. Peguei ali, peguei um monster, tá ligado? Coloquei ali, aí peguei uma vela. Ai, mano. Bastante detalhe. Bastante detalhe. E Quer dizer, muitos ritualzinho materiais, vai? Muitos materiais. O cara deve ter matado, sei lá, mano, algum bicho pra invocar e tal. Não tem esses bagulhos. Materiais raros? Alguns raros. Entendi. Alguns raros. Não sei. Então é um ritualzinho de pelo Bebido menos aí sangue umas de 3 virgem, tá horas, ligado? 4 Uns horas. bagulho assim. De Né? ritual rolando, não é de Rolando- preparação. Não, de ritual rolando pra ter invocação em si. Entendi. Caralho. E aí ele se materializa, tipo, ele só aparece? Ele falou alguma coisa com você? Tipo, dá pra Vocês encostar nunca viram nele? isso, pô? Dá pra encostar. São criaturas frias, geladas. Frio, completamente frio. E o que ele Mas falava? você vê, anjo se materializou na Bíblia. Anjo se materializou. Tá sabendo demais de Comeu, ser satanista? né? Anjos Não, comeu pô, na eu Bíblia. vi. Qual que é o filme? Garoto Infernal, pô. Então estavam Acho bem que tem. materializados. Né? Então, se os anjos, se demônios são anjos caídos, eles também podem se materializar, só que em circunstâncias ritualísticas. Por exemplo, um demônio não pode se materializar aqui. Né? Um anjo poderia, Deus poderia permitir que um anjo viesse aqui, mas um demônio não. Só dentro de um sistema ritual, tem que ter um ritual para ele vir. Tem que ser tudo bem preparado. Porque eles estão aprisionados, de certa forma? Estão aprisionados, sim, eles são limitados. Graças Eles a não Deus. podem fazer o que eles querem também da Veneta, né? Eles têm as suas fronteiras de ação. Por exemplo, eles não podem tocar num cristão verdadeiro, né? Verdadeiro não pode, a não ser que Deus permita, no caso de Jó, né? Então Satanás pediu para tocar, tocou e Jó não blasfemou contra Jó Deus. foi um cara que se fudeu pra cacete, né? Ele Muito, se lascou pra caramba. ficou doente, tudo, né? Ficou doente, perdeu dinheiro, família, tudo. Morreu todo mundo, ele ficou sozinho. E mesmo Raspava assim, as pereba com telha, exato, né? com telha, Caralho. exatamente. E no final Deus recompensa ele, né? E ele, no final, Jó chega a dizer, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu vejo com os meus olhos, né? Então... Amaldiçoa teu Deus e morre. Exato, isso mesmo. Os amigos de Jó, né, que vinham lá, largavam o pau então, em cima dele. Então, às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam. Então, teve gente que já falou pra mim, falou, Daniel, pô, perdeu teu filho, perdeu tua esposa, isso aí foi rechaçado pelo satanismo. Eu não vejo dessa maneira. Rechaçado em que sentido? Pô, também satanismo não tá ficaria casada com me satanista atacando, não, com mano. feitiço, com Entendi, magia e causou esses efeitos, né? Mas eu não vejo assim. Não? Não, de forma alguma. Né? Eu vejo assim como coisas que Deus permite, que as pessoas morrem no mundo. Que é filindinho, Isso pô. acontece, né? Então as pessoas têm depressão, né? Então aconteceu, eu vejo como uma fatalidade. E mesmo se fosse Nindia no satanista caso agora, com Jó, né? Vamos supor que o demônio tivesse pedido permissão para Deus. Tu Olha, acredita deixa eu em tocar lá no espíritos? demônio, Aham. né? Porque vamos ver se realmente ele segura a onda, vamos ver Salve se ele é Kelvin, cristão de quanto verdade, tempo? vamos ver se ele não vai se rebelar contra Deus, né? Depois se eu tirar dele o que ele tem de mais precioso, né? Que era o meu filho, né? Principalmente, né? Então tirou. Aí eu nunca me rebelei, nunca questionei a Deus, nunca briguei com Deus, né? Eu sempre costumo fazer a oração que Jesus nos ensinou como modelo do Pai Nosso, né? E dentro dessa oração está escrito, olha, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? E essa é a minha oração, seja feita a sua vontade, não é a minha, é a tua. Se a tua vontade é essa, que a minha esposa partisse naquele dia 30 de maio, pronto, foi 30 A de esposa maio, dele é o morreu? dia que Deus escolheu.
né? Então eu descanso nele, ok? E tudo tem que ter um propósito, porque eu escapei da morte 2 vezes, né? Então por 2 vezes escapei da morte. Então, Olha, eu diria que 3, se Ai, contar que da triste. vez que reagiu a arma lá do cara. se contar nessa 3, porque ali 2 vezes, né? Então, Caralho, assim que que eu vi, eu bad. vi a morte de perto, né? Você sente o cheiro da morte de perto, né? Oi, Letícia, tudo bom, linda? Então, quer dizer, se eu não fui, é porque tem algum propósito aqui ainda, tem alguma coisa ainda para fazer aqui. E quando terminar esse propósito, aí Deus me leva. Era alguma coisa ligada a esse assunto de satanismo e tal, que tu quase morreu, ou não tinha nada a ver? Não. Teve uma das Que isso, Viana mandou. Ele fez ela de oferenda, segundo minhas pesquisas. Que isso, velho? Nem fudendo. ocasiões, por exemplo, foi no ano passado, né? Eu estava foi dia 30 de novembro do ano passado, ia entrar dezembro foi o mês É que meu Vicky? filho partiu, Ah. né? Dia 22 de dezembro, então eu estava muito angustiado com aquele negócio. Já tava preso, vai entrar pô. dezembro, mais um Natal, mais um final de ano. Aí eu tomei um monte de comprimido para dormir. Eu só queria dormir, eu não quis matar, né? Meu interesse não era morrer, só que eu acabei aspirando e tive uma pneumonia aspirativa e entrei em coma profundo, né? Caralho. Pois é, fiquei 22 horas em coma profundo, entubado, acordei entubado no Caralho. hospital. Assim. Então ali Tu foi você dormir sente... na tua cama e acordou entubado. Acordei entubado. Né? E é muito horrível, né? Você acordar com um tubo na boca. Deve ser, cara. Deve ser assustador em primeiro lugar. Indescritível. É, porque até o momento eu acho que você tava só dormindo. Pois é, eu tava dormindo de boa, quando você acorda, tubo Pode, na Letícia, boca, pode né? sim. Um ambiente diferente, onde eu tô, quem sou eu, né? Que doideira. É. Mas, tá. Pra que tu chamou o Abraxas, cara? Então, eu queria testar o ritual de invocação. Porque se eu conseguisse que ele aparecesse, eu ganharia méritos dentro da Irmandade. Tinha alguém testemunhando ali? Não tinha. Cara, Não tinha, mas que a bizarro, minha palavra mano. valia porque supostamente esse demônio validaria essa palavra, né, para o sumo sacerdote. Né? Então eu fiquei muito orgulhoso com aquilo. É papo reto, tem alguém aí no chat que é satanista, mano? Então a primeira coisa que eu perguntei para ele, né, eu toquei, vi que era, para ver se era todo real, mundo, né, gelado, frio, Deus né, me livre, e pô. me olhava fixamente nos olhos, né, mas eu não conseguia olhar por muito tempo, né. Era da Mas vocês tua conhecem altura? alguém que é? Não, estava mais alto que eu, mas estava como se estivesse ajoelhado, sabe? Tá. Né? Como se estivesse ajoelhado, não. Minha avó é ajoelhado, satanista? sentado sobre Que os isso? joelhos. Tá. Você tinha 4 Quem você vai se fuder, membros? pô? Sim. Assim, o Banguela lá, ele não é bípede, mas ele era bípede? Sim, bípede. Entendi. Né? Sim, tinha pernas, braços, né? Sentou, né? Forte, braceletes que pareciam braceletes de ouro, era dourado, né? Não sei se de ouro de verdade, não. Tá. Né? Dá para morder assim, tipo assim. Dá pra Caraca. valer, né? E a única coisa que eu perguntei foi se os animais eles iam para o céu. Eu acho que o demônio, ele aparece tipo, quando ele quer... É porque eu acho que... Não sei. Mas, na minha opinião, eu acho que demônio aparece pra você da pior forma que você colocar na tua cabeça, né? Tipo, não deve aparecer pra todo mundo igual. Né? Pronto, os animais vão para o céu. Né? Porque eu tinha essa preocupação, será que os animais vão para o inferno? O animal é bonzinho, ele não pode ir para o inferno. Então eles estão todos no céu, né? Eu só fiz essa pergunta, né? Sei lá, uma pergunta besta, né? Tá aí, Deus me livre. Interessante pergunta, até. Mas mas eu fiquei no aprendido. vácuo, eu não tomei resposta nenhuma e ele desapareceu. E olha lá, ele, porra, tu me chamou pra isso, meu irmão? Caralho, Deixa eu mano. tomar no cu. Porra! Eu queria a porra da tua alma, não quero... É gank da LED? Putz, vou tirar o vídeo aqui, mano. Porra. A gente falando de satanismo aqui. O que vão achar de mim, pô?